Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste momento. Eu quero fazer um vídeo falando deste assunto aí, o decreto da salvação. Uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia. A Bíblia tem muitas coisas maravilhosas. E durante essas tantas coisas maravilhosas, temos a Bíblia. Temos esse decreto da salvação. Diante de tantas as maravilhas que nós temos na Bíblia, essa eu considero uma das maiores. Para mim, a maior maravilha que está na Bíblia não foi a cura do cego Bartimeu, ou libertação dos endemoniados de Gadareno, ou a cura dos 10 leprosos, nem a ressurreição de Lázaro. Para mim não é a maior maravilha da Bíblia. Este aqui para mim é a maior maravilha da Bíblia, o decreto da salvação. Os irmãos imaginam como seria a vida daquelas pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir falar de Jesus. Hoje nós temos na nossa memória, no nosso pensamento, a maioria dos religiosos imaginam que a salvação é só através da igreja ali aceitando Jesus. A salvação tem que passar por um cerimonial de batismo, de Santa Ceia e de seguindo regras e normas, estatutos e doutrinas, sendo que Jesus nos abriu a porta. Jesus abriu a porta da salvação, e essa porta da salvação realmente é uma grande salvação. Não devemos confundir a salvação com a participação no reino de Deus, tomar parte da igreja, fazer parte da igreja. Não, uma coisa é a igreja, uma coisa é a salvação, outra coisa é a igreja, é fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. A igreja é o projeto de Deus para cumprir aquilo que Ele disse no princípio: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Ele disse isso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele fez ali o boneco de barro, soprou nele, e dali Ele fez o homem à sua imagem. E agora a semelhança ainda não. O homem tem muita semelhança com Deus, mas não chegou na plenitude da semelhança com Deus. O homem não alcançou ainda a plenitude da semelhança com Deus, porque ele ainda não passou, não adquiriu todo o poder no céu e na terra como Jesus passou. O próprio Jesus, no princípio, ele era o Verbo, mas ele não era Deus, ele não era semelhante a Deus. A Bíblia diz que ele era Deus, ou seja, ele estava em Deus, mas ele não tinha por si só a autonomia de dizer assim: eu faço o que eu quero, agora eu sou eu, agora era uma outra pessoa. Não, porque no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez.
porque Jesus Cristo era o Verbo. O Verbo, por si mesmo, ele não pode surgir e sair fazendo as coisas, a não ser aquele que o tem, poder abrir a sua boca e usar o verbo para que as coisas aconteçam. Então Jesus era Deus em Deus, ele não era Deus agora em outra pessoa, mas ele vindo, ele se fez carne, habitou entre os homens, adquiriu corpo. Esse é o projeto de Deus na terra, fazer com que os seus filhos adquiram corpos, e através desses corpos eles possam se transfigurar e ser semelhante a Deus, porque é esse o projeto de Deus, com que nós sejamos semelhantes a Ele. E então Deus foi e fez esse projeto com a terra, e durante esse projeto o inimigo veio, e quando o diabo viu que o projeto de Deus era fazer do homem a sua imagem conforme a sua semelhança, o diabo agora cresceu de inveja, o diabo agora cresceu na inveja e no ciúme, e ele agora começou a querer ser semelhante a Deus. Diz a Bíblia que ele disse: subirei às mais altas nuvens, edificarei o meu trono da banda do norte e serei semelhante ao Altíssimo, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. Então ali o diabo, cheio de malignidade, ele resolveu subir às mais altas nuvens, ele resolveu agora fazer uma campanha, procurar buscar do lado dele os anjos que estavam espalhados no universo. Então chegou o momento que ele já tinha alcançado a terça parte das estrelas do céu, ele já tinha conquistado a terça parte das estrelas do céu. Então Deus veio e disse: agora, Satanás, você agora está repreendido, e você agora está determinado que você fique na terra. Você agora não tem mais liberdade. Agora o diabo está preso à terra, porque para isso ele foi criado, para cuidar da terra. E então, quando o diabo pecou, quando o diabo adquiriu ali a terça parte das estrelas do céu, Deus poderia ter mandado o diabo para outro lugar? Não podia ter mandado, porque o diabo era daqui. Então apenas o diabo ficou detido aqui. Agora ele não tem mais essa liberdade de sair quando quer, da maneira que quer, não, a não ser que Deus permita. E agora o diabo aqui com os anjos, com os demônios, com os anjos que caiu com ele da terça parte das estrelas do céu, viraram demônios aqui e estão aqui para nos provar, para nos fazer alcançar a plenitude da semelhança com Deus. Nós precisávamos e precisamos de passar por essa prova, passar por esse sofrimento, enfrentar o maligno, enfrentar o mundo, enfrentando as acusações satânicas e malignas, para que possamos alcançar também o pleno conhecimento do bem e do mal. Quando nós adquirimos agora esse pleno conhecimento do bem e do mal, então nós sendo mais que vencedor em Cristo, quando a igreja subir, então nós subiremos e alcançaremos agora a plenitude da semelhança com Deus, e poderemos dizer, como disse Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluias, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Quem pode glorificar o nome de Jesus? Quem pode glorificar o nome daquele que é, que era e que há de vir? O Todo-Poderoso. Aleluias, aleluias, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Naquele dia vamos cantar aleluias, aleluias para sempre. Naquele dia nós vamos poder glorificar o Senhor, dando-lhe glória para todos sempre. Aleluia. Como está escrito no livro do profeta Daniel: os justos, pois, resplandecerão como as estrelas para sempre e eternamente. Também no capítulo 13 do livro de São Mateus está escrito que o justo, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão como o sol, como resplendor no firmamento.
Aleluias, aleluias, aleluia. Essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja que se reúne. Essa é a esperança da igreja que adora. Essa é a esperança da igreja que é fiel a Deus. Aleluias. Mas então vamos falar do decreto da salvação. Aleluias. No decreto da salvação, ali no livro de São Mateus, no capítulo 5, no verso, a partir do verso 3, nós temos ali a maravilha que Jesus, logo após ser batizado, Jesus foi para o deserto para jejuar e orar. Eu creio que foi buscar poder. O próprio Jesus necessitou buscar poder. Ele sabia disso porque ele era humano. Então ele disse ali, no livro de São Mateus, ali ele disse: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. Mas então, meus amados, voltando ainda um pouquinho, quando Jesus, ali no deserto, ao ser tentado pelo maligno, Jesus, depois de 40 dias, ele teve fome, e o inimigo apareceu para tentá-lo, e ele venceu o maligno, e os anjos do Senhor o serviram. E agora Jesus vem do deserto, prepara os seus discípulos e logo em seguida já sobe para o Monte das Oliveiras. Jesus tinha pressa desse decreto. Jesus tinha pressa desse decreto porque tinha muita gente morta, muita gente havia morrido, e as suas almas estavam, de certa forma, sem saber para onde ia. Mas hoje nós sabemos que Jesus disse ali no capítulo 10, não temeis o homem que mata o corpo e não pode matar a alma. E por Jesus agora falar isso, e ele deixou claro: temeis antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Porque o corpo, Jesus pode fazer perecer no inferno, na condenação, a alma, o corpo e a alma? Porque quando a pessoa, no juízo final, haverão de ressuscitar, todos haverão de ressuscitar novamente, para estar em corpo no juízo final. Todos haverão de comparecer. Em Daniel capítulo 12, verso 3 está escrito: muitos ressuscitarão naquele dia, uns para vergonha e desprezo eterno, outros para a vida eterna. Então, esses que vão para a vida eterna adquirirão a salvação, e outros para vergonha e desprezo eterno são aqueles que vão comparecer diante do tribunal, conforme está escrito em Mateus 25, Romanos 14 e Apocalipse capítulo 20. Está escrito que todos vão ser julgados segundo as suas obras. Mas então esse povo que está morrendo sem aceitar Jesus, esse povo que está morrendo, perecendo sem ter Jesus, esse povo que seguiu enganado em uma religião, em uma denominação, que tem muitas que estão prevalecendo, estão abusando da fé das pessoas que amam a Deus. Mas no juízo final, cada um será julgado. O que for ovelha será salvo, e o que for bode será condenado para sempre. O que for trigo será colocado no celeiro, mas o que for joio será colocado no fogo.
para sempre. Aonde está escrito que ali o fogo queima e o bicho não morre. Por isso Jesus falou, aquele que faz perecer no inferno o corpo e a alma. Mas então o Senhor Jesus ali, preocupado, com pressa de decretar logo a salvação daqueles que morreram sem Cristo, daqueles que mesmo sendo boas pessoas, sendo pessoas de bom coração, morreram sem aceitar Jesus. Ainda hoje tem muitos morrendo. Ainda hoje tem muitos morrendo. Na China tem mais de 1 bilhão de pessoas e o evangelho lá é proibido. Na Índia tem também mais de 1 bilhão de pessoas e onde o evangelho não alcançou destaque por causa das autoridades. Então, meus amigos e irmãos em Cristo, Jesus não é mau, Deus não é mau para lançar uma boa pessoa no inferno só porque não ouviu falar do evangelho. Mas Jesus tomou a frente, Jesus tomou a dianteira, e aqui nesse decreto os irmãos observam aí: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso é salvação na veia, irmãos. Isso aqui é salvação garantida. Jesus garantindo a salvação. Veja só no verso 4: bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Veja no verso 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, irmãos, vamos observar um detalhe. Quando aqui ele falou com os mansos, o manso não é porque o manso, alguém fez obra de manso para ser salvo, não. Aqui o manso, ele faz obra de manso porque ele é manso. Então ele tem a garantia da salvação. E o misericordioso também. Todos aqui vão fazer obra daquilo que são, para comprovar o que são. No juízo final, cada um vai ser julgado segundo as suas obras. Não são obras que fizeram para se salvar, mas são obras que fizeram para mostrar o que são. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, meus irmãos, agora, aqui Jesus falou para 9 classes de pessoas. Observa aí, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora a 9ª. Agora a 9ª classe. A 9ª classe de pessoas que Jesus falou foi: agora ele virou para, no verso 11, ele virou agora para vós. Agora ele estava falando com aqueles que estavam rodeando ele, aqueles que estavam ligados a ele. Ele estava dizendo agora: bem-aventurados sois vós. Aqui ele estava falando com a igreja. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Igual existe muita gente em grupo de WhatsApp aí só detonando as igrejas visíveis locais, e acaba também detonando a igreja invisível, a igreja espiritual, onde há um só rebanho e um só pastor. Então agora ele disse: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
Que maravilhas, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, meus irmãos, e aí ele continua falando com a igreja: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Irmãos, o que está sustentando o mundo e o Brasil até agora é a igreja. O Brasil ainda não virou um comunismo só por causa da igreja. A Igreja Católica, em 1964, reuniu o povo e começaram a fazer manifestações contra o comunismo. Louvado seja Deus! Isso nós devemos aos irmãos católicos que lutaram pelo nosso país e não deixou o nosso país cair na miséria e na desgraça do comunismo. E agora, no verso 14, ele disse: vós sois a luz do mundo, né? Então agora ele fala até o verso 16, ele vai falando com a igreja. A igreja é a luz do mundo, a igreja é o sal da terra. Então, meus amados irmãos, esse é o decreto da salvação. E aqui fala com a igreja e fala com aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir falar do Evangelho de Cristo. Fala com aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir falar das palavras de Deus. Então eu te digo isto para que você adquira esse pleno conhecimento e que você possa ter agora a certeza da sua salvação, se você se enquadrar em algum destes grupos. Vamos estar ainda falando mais sobre esse assunto em áudios e em vídeos ainda. Vamos estar falando porque esse assunto é inesgotável. Vamos estar falando da palavra de Deus. Então, meu amado irmão, ouvinte da palavra de Deus, nesta noite ou neste momento que você está assistindo esse vídeo, receba aí na sua unção, receba aí no seu coração, na sua alma, receba agora a unção de Deus, receba agora o perdão de Deus, receba agora a salvação em Cristo. Procure uma igreja, fale com o pastor, um homem de Deus, procure uma igreja que tem homens tementes a Deus e que praticam realmente o ensinamento da palavra de Deus. Vamos falar sobre a igreja muito em breve. A igreja tem o seu verdadeiro nome e o seu verdadeiro estatuto. Vamos estar ensinando, amados, porque assim é que para isso Deus nos enviou. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê vitória, meu irmão, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E a igreja diz: amém. Graças a Deus, até naquele dia, e há de ser muito em breve, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Naquele dia vamos dizer aleluia para sempre, vamos louvar ao Senhor, aleluia. Para sempre vamos estar louvando e adorando o nome do Senhor naquele dia. E no juízo final estaremos separando o bode das ovelhas, e estaremos separando o trigo do joio, aleluia, e a igreja estará sentada no trono para julgar, e aqueles que vão sendo separados vão sendo salvos, aleluia, e depois Jesus estabelecerá o seu reino para sempre, aleluia, aleluia. 1000 anos passaremos estagiando com Cristo para poder reinar para sempre com o Pai, aleluia. E no final do milênio Jesus devolve o reino ao Pai e seremos como Jesus, aí já com a plenitude da semelhança com Deus, agora reinando com Cristo no universo para todo sempre, aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.